tudo em paz? Bom, depois da nossa aula do Zoom, né, que a gente trabalhou com as questões do trabalho global da nossa escola, as questões de geografia, nós vamos começar uma unidade nova, que é a unidade 5, falando sobre geologia e relevo do mundo e do Brasil, né? Primeiramente, partindo aqui dessa imagem que está aqui na página 27 do nosso livro, eu quero que vocês observem, é uma imagem de satélite, né? Para a gente estar observando, que é uma imagem de uma cadeia vulcânica lá na Cordilheira dos Andes, né? É uma cadeia vulcânica Pontiagudo-Cernizas-Cordon. E lembrando que na Cordilheira dos Andes, devido à pressão da placa tectônica oceânica na placa continental, ocorre muita instabilidade, terreno com muita instabilidade geológica. Então, terremotos, vulcanismo, é muito comum acontecer nessa região. Então, a gente pode perceber que, como é o encontro dessas duas placas, vai ocorrer essa cadeia de vulcões e também a questão dos terremotos. Bom, gente, existem dois elementos que vão modelar o relevo para nós. O relevo, ele vai ser modelado e esculpido, como se fosse uma obra de arte, que o artista vai talhando até formar aquela determinada forma, aquela estrutura, a base do relevo. Então, o relevo, ele vai ter duas forças que vão atuar sobre ele. As chamadas força dos agentes internos ou agentes endógenos, que são forças que vêm lá do interior da Terra, e as forças dos agentes externos ou forças exógenas. Bom, vamos comparar a Terra, o interior da Terra, do manto até chegar lá no núcleo, né, passando pela astenosfera, onde estão as placas tectônicas, né, o manto superior, o manto inferior, o núcleo interno e o núcleo externo. Lembrando que lá no interior da Terra, lá dentro da Terra, né, nós vamos ter temperaturas muito altas. Comparando, então, o interior da Terra com uma panela de alumínio com água fervendo, nós vamos ver que quando vai abrir fervura, começa a dar bolhas no fundo da panela. Por quê? Porque ali o fogo está, né, diretamente agindo ali naquela parte de baixo da panela. Não é isso? A mesma coisa vai acontecer no interior da Terra. Devido às altas temperaturas, calor que nós vamos ter no interior da Terra, essas placas tectônicas vão ser forçadas a dar um jeito para poder liberar essa energia, né? Essa energia que está lá dentro do interior da Terra. Então, por isso que a gente fala, os agentes internos, eles são divididos em 3 grupos. O tectonismo, o vulcanismo e também o sismo ou terremotos. São 3 forças que são naturais, independem da força do homem, da ação antrópica, certo? Então, eles vão modelar todo o relevo que está aqui na litosfera, que está aqui na crosta terrestre. Ou, às vezes, aqui debaixo, né, dos oceanos, submersa aqui, que eu já contei para vocês, que lá no soalho oceânico, eu tenho relevo, como eu tenho aqui nos continentes, correto? Bom, gente, esses agentes internos, essas forças que originam do interior da Terra, elas vão atuar e formar principalmente as cadeias de montanha. Então, aqui no nosso livro, eu tenho um exemplo da formação, né, de algumas cadeias de montanhas que já foram desgastadas. Eu quero que vocês comparem, tá certo? Essa daqui é um dobramento, né, que vai ocorrer as montanhas que tem lá nos Balcãs, né, na Europa. E essa parte aqui é um relevo aqui do Brasil. Então, olha o topo dessa parte aqui. Ele está mais arredondado. Ou seja, a erosão já atuou muito aqui. E esse aqui, você pode ver que está mais pontudo, pontiagudo. A erosão está atuando, mas é recente. Lembrando que essa transformação, ela é imperceptível. A gente não vai viver aqui para poder verificar essas transformações, porque é o tempo geológico. Lembra aquelas unidades de medida do tempo geológico?
menor as eras, né? Depois, aliás, os períodos reúnem e vão formar as eras reúnem e vão formar a maior medida do tempo geológico, são os éons, tá certo? E aqui, ó, nós temos a história, quando se formou a Cordilheira do Himalaia, que é o conjunto de montanhas mais elevados do nosso planeta, lá na região da Ásia, né, na China, naquela área ali, tá certo? Além nessa cordilheira, além de ter as montanhas pontiagudas, nós vamos ter planaltos que são assim bem elevados. Tem 2 planaltos na Cordilheira do Himalaia, que é chamado de Pamir e Tibete, que eles têm uma altitude bem elevada. O Planalto do Pamir é uma curiosidade, não está aqui no nosso livro, ele é chamado de telhado do mundo, que tem uma altitude superior a 4.000 metros. Lembrando que o ponto mais alto do planeta é o Everest, está aqui, né, nessa cordilheira do Himalaia, que tem aproximadamente 8.848 metros de profundidade, de altitude. A mesma coisa acontece lá no fundo do oceano. Esses agentes internos, eles também podem transformar, eles podem fazer o relevo submarino. Então, é muito comum as pessoas que vão mergulhar, os mergulhadores, quando eles vão aqui nessa ilha da Islândia, que é uma ilha da Europa, que é uma ilha de origem vulcânica, eles falar assim, agora eu estou na placa americana e aqui eu estou na placa eurasiana. Porque o encontro dessas placas tectônicas formaram a chamada dorsal mesoatlântica, que vai dar origem, né, que vai passar por onde a Islândia está sobre. Então, por isso que lá na Islândia é um país que tem muita instabilidade geológica, vulcanismo e terremoto lá, né, é muito grande, além dos geysers e a água quente. Lá na Islândia, a água quente é levada até a casa dos islandeses, né, o aquecimento natural, né, pela liberação daquela energia que tem no interior da Terra. Agora, existe também os agentes externos, que são chamados de exógenos. Os exógenos são vento, a água, temos também o biológico, que são os 3 tipos que nós temos, e que vai fazer o chamado intemperismo. Então, o intemperismo é a transformação das rochas, é a erosão, é o desgaste da rocha. Então, ele pode ser físico ou mecânico, quando a rocha ela dilata, quando o sol a temperatura está muito quente, ela dilata, quando a temperatura baixa, ela retrai. Nesse dilatar e retrair, ela vai fragmentando em partes menores. É o chamado intemperismo físico ou mecânico. O intemperismo químico é aquele que tem como solvente a água. Lembrando que 3/4 do nosso planeta é constituído de água. Então, a água é o solvente que tem maior abundância no nosso planeta. Então, a água também vai transformar. O vento é uma outra forma de transformar o relevo, né? O vento, ele pode fazer isso aqui, ó. Essa obra de arte aqui, essa pedra com um buraco aqui no meio, que foi causado pela erosão eólica. O desgaste, o intemperismo aqui do vento. As geleiras, elas também podem causar transformação. É o caso dos fiordes da Noruega. Então, a própria geleira foi escavando a superfície e aquela superfície foi sendo complementada com água. Ela foi sendo preenchida com água. Então, olha para vocês verem, uma paisagem natural maravilhosa e é um dos atrativos turísticos da Noruega. Uma outra coisa que nós podemos falar de agentes externos é o agente, né, do intemperismo biológico, que é causado pelos seres vivos e pelas plantas e animais. Então, seres vivos, animais e plantas. Mas planta, como é que a planta vai transformar o relevo? Suponhamos que tem uma sementinha. O vento levou aquela sementinha e ela foi depositada em uma vala, num pedacinho, numa abertura de uma rocha. Nasce uma árvore, a gente já viu. Isso é muito comum a gente começar a observar a paisagem, a gente vê, nasce uma árvore. Então, a raiz
ela vai pressionando, a rocha vai acabar dilatando e fragmentando em partes menores. E o intemperismo dos animais, os animais também transformam, né? Quando eles começam a andar, eles vão desgastar o solo. Como eu falei com vocês, não é uma coisa de hoje para amanhã. Agora, o pior que existe são as ações antrópicas. O homem, ele não transforma, ele destrói, né? E isso aí sem respeitar a natureza. Então, nós temos aí, né, vários exemplos de ação dos agentes externos. Quando a gente fala que uma pessoa vai visitar uma gruta, né, como é o caso que nós temos muitas regiões de gruta aqui em Minas Gerais, né, gruta do Rei do Mato, a gruta da Lapinha, né, a gente chega nessa região, né, igual a Maquiné, você entra dentro da gruta, você vai vendo um trabalho que foi feito pela água, formando estalactite e estalagmite, que é uma coisa natural. Agora, se uma pessoa sem amor à natureza, sem respeito à natureza, quebrar uma pontinha daquele estalactite ou estalagmite, que às vezes levou décadas para se formar, vai ser mais um tempo para ele novamente se formar. Então, gente, hoje a gente vai estar estudando exatamente, né, esses agentes. Agora, quando a gente fala das bases geológicas e grandes compartimentos do relevo mundial, a gente vai falar que o relevo, né, as formas de relevo, eles são erguidos e destruídas, revelando então que a paisagem é dinâmica, que o planeta Terra não é estático, ele não está parado, ele está sempre em transformação. Vamos esquecer a ação antrópica, vamos pensando só nesses dois tipos de agentes, os exógenos e endógenos. E a gente vai perceber que a Terra vem passando por transformação a partir do surgimento dela, com a teoria mais aceita, o Big Bang, até os dias de hoje. Lembra da Pangeia? Ela não separou? Então, até hoje, a gente vê que existe essa transformação. E que nós temos áreas que, se continuar do jeito que está, poderá causar uma grande transformação. Tem duas grandes falhas aqui na superfície terrestre, uma nos Estados Unidos, lá na Califórnia, que é a falha de San Andreas, ou Santo André, e o Rift Valley, lá no Chipre da África. Se acontecer dessas placas tectônicas, através do movimento divergente, continuar se movimentando do jeito que está, futuramente essa região aqui, ó, do Rift Valley, o Vale do Rift, onde tem a nascente aqui do Rio Nilo, poderá desagregar essa área da África e a África sofreu uma transformação na sua configuração atual. Bom, gente, as estruturas geológicas, né, elas vão dar as diversas formas de relevo que nós temos aqui na superfície da Terra. Então, nós temos um relevo que vai ser formado por tipos de rochas e pelas formas dele. Planície, planalto, depressão relativa, depressão absoluta, cordilheiras, picos, né? E aqui no Brasil, por exemplo, a forma de relevo predominante são os planaltos. E as rochas, elas vão se classificar em escudos cristalinos, bacias sedimentares, dobramentos modernos, terciários ou cenozoicos. Então, essa é a classificação, né, das rochas. As formas de relevo são planície, planaltos, as montanhas, os picos, conjunto de montanhas cordilheira, a depressão relativa e absoluta. Sobre as rochas, os escudos cristalinos, as bacias sedimentares, os dobramentos modernos. Então, de acordo com a formação dessas rochas, o tipo de rocha, nós vamos ter, né, tipo de relevo que vai ser mais resistente, ou os minerais que vão ser encontrados naquela região e tal. Bom, o nosso objetivo hoje é esse estudo. Então, eu gostaria que vocês fizessem um favor de ler para mim, da página 28 até a página 33,
anotasse no seu caderno as ideias principais, fazendo um mapa conceitual, tá certo? E resolvessem para mim a atividade da página 34 do livro didático, guarda bem, atividade do livro didático da página 34, e lá no livro de atividades, as páginas 11, 12 e 13. Ainda nessa aula, não deixe para fazer depois. O vídeo está pequeno, né? E no finalzinho agora da minha aula, eu vou colocar 2 vídeos ilustrando, pequenininhos, ilustrando, falando sobre essa formação aí e principalmente sobre os agentes internos e externos, tá? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Olá, bem-vindos ao canal Geografácil. Nosso planeta está em contínuo movimento. E não é só o de rotação e de translação, mas, sobretudo, na transformação da superfície, por meio dos chamados agentes internos ou endógenos e dos agentes externos ou exógenos. Assim, verifica-se nos continentes 4 formas de relevo: as montanhas, os planaltos ou platôs, as planícies e as depressões. Na formação das montanhas, o choque de placas tectônicas, das placas convergentes, promove o soerguimento ou levantamento da crosta terrestre, resultando em dobras e falhas geológicas. É o fenômeno da orogênese. As montanhas fornecem sedimentos para os outros compartimentos mais baixos, pois sofrem intemperismo e erosão. As principais montanhas ou cadeias orogênicas são os Andes na América do Sul, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia e o Atlas no norte da África. Os planaltos são bem mais baixos em altitude que as montanhas. Eles possuem topos planos ou ondulados e são limitados pelas escarpas, que são encostas íngremes que circulam os planaltos. Nos planaltos prevalece a erosão de sedimentos, que são carregados para os outros compartimentos mais baixos topograficamente, ou seja, para as planícies e para as depressões. Exemplos de planaltos: a meseta ibérica na Espanha, o planalto do Tibete na China e o planalto central brasileiro. As planícies são áreas baixas e geralmente planas, onde predomina o acúmulo de sedimento em relação à erosão. Os sedimentos são trazidos das montanhas e planaltos pela água e pelo vento. E assim, as bacias sedimentares são o resultado do intemperismo nas montanhas e planaltos, cujo resultado é a planície. Exemplos de planície temos a Amazônica no Brasil, a planície do Mississippi e Missouri nos Estados Unidos, a planície da Hungria na Europa e da Mesopotâmia no Iraque. Já as depressões são formas de relevo continental que apresentam altitudes mais baixas do que as formas de relevo que estão ao seu redor. Quando a depressão se encontra abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta, como é o caso do Mar Morto, em Israel, com 395 metros de altitude abaixo do nível médio do mar. As depressões localizadas acima do nível médio do mar são chamadas de depressões relativas, como no caso do Pantanal Mato-Grossense. Lembrando que os processos que modelam o relevo são constantes e as alterações ocorrem muito lentamente. Então é isso aí, turma. Inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos e tenha sucesso nos estudos. E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Adriano do Geografia Visual e nessa aula a gente vai entender como o relevo se forma. As formas atuais do relevo terrestre resultam da interação de fatores internos
e também externos. Os agentes internos de formação do relevo resultam de processos que ocorrem no interior do nosso planeta. Esses processos também são chamados de endógenos. E eles estão relacionados ao calor que vem do interior do nosso planeta, especialmente do núcleo terrestre. É esse calor que comanda a deriva continental e a tectônica de placas. Do outro lado, nos agentes externos, nós também temos o calor como motor dessas forças que formam o relevo. Esse calor, no caso, provém da energia do Sol. Essa energia é a que comanda o clima e, consequentemente, o intemperismo que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, é importante que a gente saiba que existe essa interação entre os processos que acontecem externamente, ou seja, os exógenos, e também aos processos que ocorrem internamente, ou seja, os endógenos. Vamos entender então como funcionam esses processos externos, esses agentes externos que atuam sobre o relevo terrestre. Como eu disse, o relevo está exposto ao clima. Então, aqui embaixo, eu vou desenhar uma forma de um relevo qualquer que está exposta a alguns agentes externos, como o calor, a água, o vento, o gelo e também agentes biológicos. Agentes biológicos e o vento. Todos esses agentes atuando sobre a rocha causam a sua desintegração. E esse processo de desintegração recebe o nome de intemperismo. E a gente ainda pode separar esse intemperismo em 3 formas. O intemperismo físico, causado pela desintegração mecânica da rocha, como, por exemplo, a água quando congela em fissuras da rocha e acaba expandindo e fazendo com que essa rocha seja quebrada. Temos também o intemperismo químico, como, por exemplo, a água agindo como um solvente dos minerais da rocha, e o intemperismo biológico, causando a desintegração da rocha por meio da interação com seres vivos, com plantas. O interessante é que essa rocha exposta a todos esses fatores externos torna-se friável, ou seja, ela é decomposta em fragmentos, em pó. E aqui a gente pode desenhar alguns fragmentos. Esses fragmentos formados continuam sob a atuação dos agentes externos, pois a água da chuva, o vento vão carregar ele. Esse processo de transporte recebe o nome de erosão. Esses fragmentos de rocha podem ser carregados pelos rios, pela chuva, pelo mar, pelas geleiras, pelo vento. E a gente também não pode esquecer da ação da gravidade sobre esse processo de transporte. Então, agora que a gente entendeu esses fatores externos que modelam o relevo terrestre e, portanto, entendemos o intemperismo, a desintegração das rochas, a erosão, vamos voltar aos agentes internos da formação do relevo. Bom, a tectônica de placas, cujo motor vem do calor que emana do núcleo do planeta Terra, ou seja, é um agente interno, ela provoca alguns fenômenos. Entre eles, o vulcanismo, os terremotos e a formação de montanhas. Os vulcões e os terremotos ocorrem em áreas instáveis da superfície do nosso planeta, especialmente na borda de placas tectônicas. Tanto os vulcões como os terremotos são exemplos das forças oriundas de dentro do nosso planeta. Os terremotos liberam uma grande energia,
que é medida por meio da escala Richter, que vai de 1 a 10. O terremoto mais potente e destruidor é o que atinge níveis próximos a 10. As montanhas são resultado do choque de placas tectônicas que só erguem um relevo, formando então o que a gente chama de dobramentos. Esses dobramentos, portanto, oriundos de choques de placas tectônicas, são o resultado de movimentos horizontais. Esse movimento recebe o nome de orogênese. E falando em uma escala de tempo geológico, é um processo que ocorre rapidamente. Bom, mas o processo todo de movimento de tectônica de placas também produz movimentos verticais, que são movimentos mais lentos. Há exemplo da formação de escudos, como o escudo brasileiro. É importante notar que esses movimentos lentos ocorrem em áreas mais estáveis da superfície terrestre, enquanto que esse processo de orogênese ocorre em áreas instáveis, justamente na borda de placas, onde há vulcões, terremotos. Nessa aula, eu espero que você tenha entendido que o relevo é resultado da interação de agentes externos e internos, e que qualquer parte da superfície litosférica do planeta pode ser modificada de acordo com essas três fases: deformada por movimentos tectônicos, que é a fase 1, modificada pela retirada de materiais por conta do intemperismo, que a gente pode chamar de fase 2, e também modificada pelo processo de acumulação desse material erodido, que a gente pode chamar de fase 3. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender como o relevo do nosso planeta é formado. Um abraço e até mais!